Idealizado pela professora Lúcia Tinoco em parceria com o Instituto Federal do Amazonas, a proposta do projeto Apoema, que significa em tupi ver ao longe, tem por objetivo desenvolver o livro Audiodescrição, Primeiros Passos na Sala de Aula. O censo de 2010 apontou cerca de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, sendo que 35 milhões dessas pessoas são deficientes visuais de qualquer grau. As políticas públicas foram trabalhadas para atender essa inclusão, visto que o importante não era só trabalhar com estruturas físicas para suprir essas necessidades, mas também pensar na comunicação. Visto isso, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou em 2012 um edital para trabalhar a tecnologia assistiva. E nasceu este projeto neste panorama de inclusão, e é isso que vamos conhecer agora no Conhecer e Aprender. Nós começamos então a planejar as ações, daquilo que deveria ser o produto final. Então, para que essa ação ela tivesse êxito, era necessário, primeiro, nós termos um consultor cego, Nós falamos então com alguns professores que já trabalhavam conosco, porque antes de fazer qualquer produto na audiodescrição, a gente precisa pensar exatamente naquele que ela vai atender. O próximo passo então foi oferecer para professores a audiodescrição. Então foi feita a oficina, pensamos uma oficina de 2, 3 dias, e entramos em parceria com o município de Presidente Figueiredo. Foram realizadas então oficinas para que o livro pudesse ser colocado em prática pela professora Lúcia Tinoco e as jornalistas Fabiana Ferreira e Jamile Galvão. Uma das tarefas que foi deixada para que o professor cumprisse era justamente pensar numa aula inclusiva, na qual ele pudesse utilizar a ferramenta da audiodescrição. E daí nós começamos a pensar na estrutura do livro, porque nós queríamos que esse livro voltasse para esses professores, que eles pudessem visualizar o trabalho deles, desde o momento da oficina em que eles tiveram contato com as imagens, que eles produziram o texto audiodescritivo a respeito das imagens, e depois da aula que eles mesmos montaram para que ele pudesse trabalhar a audiodescrição como uma ferramenta inclusiva. Como era um texto para professores e um texto que pretende atingir não somente os professores da capital, mas os professores da educação básica de um modo geral, a linguagem que melhor coube foi exatamente aquela linguagem que se aproxima dos textos de autoajuda e daquilo que a gente também utiliza hoje no sistema de educação à distância. Feitas todas essas oficinas, foram produzidos vários exemplares destes livros, que são distribuídos gratuitamente nos municípios visitados e nos encontros pedagógicos. No Brasil, este é o primeiro livro sobre audiodescrição voltada para a educação, e mesmo em outros estados, o livro já é conhecido pelos professores que fazem uso desse material. A ideia é que a gente possa ser chamado também ainda por outros municípios, participar de mais semanas pedagógicas para difundir não somente o livro, mas, sobretudo, o conteúdo educacional dele, para que a gente possa, de fato, estabelecer uma grande rede de inclusão da pessoa com deficiência visual. E são iniciativas como essas que fazem todos serem inclusos na sociedade, apesar de toda e qualquer dificuldade.